Shalom. Estamos no capítulo 9 de Devarim, ainda na Parashá Ekev, e nós vamos ver agora o capítulo 9, que tem uma sequência muito legal, muito interessante. Primeiro eu quero fazer menção à questão que eu terminei quando falamos sobre a nossa história, e este começo do capítulo 9, ele fala que o Eterno estaria indo adiante deles, porque quem é que poderia vencer a terra, estas cidades que tinham muros altos, cidades amuralhadas, onde havia gigantes? Então o Eterno fala que ele estaria adiante deles como um fogo consumidor, que ele passaria adiante e viríamos a seguir para pegar o despojo. Essa palavra naquela época ainda daqueles primeiros 9 meses de fundação enquanto igreja evangélica, nós recebemos aquela palavra do Eterno, e posso dizer que nesses 22 anos que completaram-se agora no dia 19 de agosto, na segunda-feira, posso afirmar que até hoje o Eterno tem estado adiante de nós, tem sido verdadeiro fogo consumidor. Ele tem nos orientado em tudo, não nos faltou nesses 22 anos uma palavra de conselho, uma palavra de cuidado, uma palavra de admoestação. Literalmente, nós fomos e somos conduzidos até o dia de hoje pelas palavras do Eterno. Vale lembrar que com a entrada no judaísmo, como a Bnei Noach, nós ficamos em princípio numa situação aparentemente complicada, porque Bnei Noach não é uma religião. Bnei Noach é um povo que estaria associado à Torá para poder estudar a Torá junto com o povo judeu. Por outro lado, há muitos lugares em sinagoga que fica complicado a presença deste povo. Seria outras explicações que não vêm ao caso aqui. No entanto, para fazer lembrar diante da nossa história, o Eterno não nos mandou associar-se com qualquer lugar, com qualquer rabinato, ficar debaixo de nenhuma orientação. Ele nos mandou, como ficou claro, que colocássemos o nome Or Legoim. Então nós fomos Igreja Cristã Vida Plena, depois passou-se para Kehilá Vida Plena, Congregação do Eterno, e agora passamos para Or Legoim, Or Legoim, Luz para as Nações, Escola de Torá, conforme explicado no último post. Portanto, nós estamos nessa sequência de ordem. O Eterno continua adiante e nós estamos fazendo o serviço em assessorar as pessoas, dar aula a essas pessoas, ensinar a Torá, nada mais que isso, sem conexão com o lado evangélico, sem falar mal de outras religiões, simplesmente ensinando aquilo que é a Torá. Desta forma, nós estamos vinculados ao ensino dos mestres, ao ensino dos sábios do judaísmo, aos rabinos, aos tzadikim, aos midrashim, e assim nós vamos conduzindo a nossa vida de acordo com a orientação do Eterno, porque é Ele quem vai à frente e é Ele que vai desfazendo os cenários que estariam como oposição a nós. Portanto, sem nenhuma dúvida, continuamos nesta batalha, e o Eterno, desde aqueles primeiros meses de fundação, o Eterno continua adiante de nós como um fogo consumidor e tem nos concedido tudo. Bom, uma outra coisa nesse texto que eu acho bastante interessante é que ele faz menção de um povo forte, mais que vocês. Não que Israel não fosse forte, eles também eram fortes, mas estava dizendo que aquele povo eram mais fortes. Agora, é bom ressaltar também que Canaã, estes 7 povos, 7 nações de Canaã, está descrito aí que eles perderam o direito à terra por causa da própria maldade deles. Mas vamos lembrar também a origem de Canaã. Logo que Noé deixou a arca, e ele teve com os 3 filhos, Cão, Sem e Jafé, eles dividiram, portanto, as porções. Esta parte que
que está para Israel, para Canaã, pertencia a Shem. E vamos lembrar que houve aquele episódio da nudez, quando Noé embriagou, e o filho dele, Cão, o viu nu e foi chamar os outros 2 irmãos. Essa atitude fez com que Noé lançasse uma maldição. Só que ele lançou essa maldição no neto dele, que é o filho de Canaã, o filho de Cão. Portanto, Canaã. Qual é a porção que Canaã tinha a desfrutar? Junto ao pai dele, que é países da África. Mas quando ele passava pelas terras de Shem, seu tio, ele, portanto, ficou ali e começou possessão da terra ali. Não era de direito dele aquela possessão. Como se inicia uma população em cima de um erro. Qual é a tendência a longo prazo? Que a maldição, a negatividade se estabelecesse ali. Portanto, as nações que se estabeleceram ali, originariamente, elas vêm fruto desse roubo. E a maldade delas chegou no nível que agora era a hora de tirá-los de lá para dar ao seu verdadeiro dono. É a terra que Deus havia prometido a Abraão. Bom, dito isso, deixa eu ver uma sequência. Bom, este capítulo 9 também declara que o povo fez o bezerro de ouro e Deus quis exterminá-los, dando a Moisés uma descendência. Essa é aquela passagem que Moisés está dizendo que quando o povo pecou, ele tinha subido para ficar com o Eterno 40 dias, e aí o Eterno diz a ele: desça rápido, porque o povo pecou, fez uma imagem de fundição. Desça, porque eu vou destruir este povo e vou desenvolver, vou criar uma descendência melhor que eles, de ti. E como você já sabe, Moisés não acatou. Ele intercedeu pelo povo e ele disse a Deus, dizendo que de maneira alguma ele não poderia encarar no futuro Abraão, Isaac e Jacó, porque ele seria acusado de que ele fez uso de um momento ruim da nação para que ele lograsse alguma coisa. Mas ele amava aquele povo. Ele disse: não, Eterno, de jeito nenhum, eu quero que você perdoe este povo. E assim foi, né? Tem uma sequência de datas aqui que compensa você dar uma olhadinha, que diz que Moisés subiu em 19 de Tamuz. No dia 17 de Tamuz, ele desceu, tá? Você vai pensar, como que ele subiu em 19 e desceu no 17? Você já vai entender. Então a cronologia seria: 17 de Tamuz, ele desceu, quando o Eterno falou: desça rapidamente. Fizeram uma imagem de fundição. Ele quebrou as tábuas e em 18 de Tamuz queimou o bezerro. E no dia 19 subiu pela segunda vez. 40 dias, os demais 40 dias vai culminar com a data de 10 de Tishri, que é Yom Kippur. Então de 18 de Tamuz até 29 de Av, são 40 dias. Yom Kippur, 10 Tishri, dia 30 de Av, mais 29 dias de Elul, mais 10 dias de Tishri, dá os 40 dias. Olha que coisa interessante, agora já é um outro assunto. No capítulo 9, no verso 20, fala sobre o furor do Eterno contra Aharon, porque Aharon, ele ouviu aquele povo e ajudou para fazer o bezerro de ouro. Qual foi a consequência disso? Um decreto divino para aniquilar quem? Os filhos de Aharon. Isso está na frase: assim receei por Aharon, e minha oração foi efetiva para fazer expiação por metade de sua falta. Esse é o comentário de Rashi. Portanto, quando ele está narrando ao povo que o Eterno se enfureceu e que ele ficou muito aborrecido com Aharon por ter ouvido aquele povo, então o Eterno decretou o seu decreto, que iria aniquilar o quê? Os filhos iriam morrer.
E nesse momento, o Moisés disse que ele temeu, receou muito pela vida do irmão dele, Haron, e que ele então intercedeu muito a Deus, e Deus o ouviu em metade da oração dele. Ou seja, o decreto foi quebrado pela metade. Ao invés de morrerem 4 filhos que ele tinha, Nadav, Avihu, Elazar e Itamar, que foram os sobreviventes, que ficaram inclusive no lugar do pai, né, ocupando o sumo sacerdócio. E os outros 2, como vocês sabem, na inauguração do tabernáculo, eles morreram por terem levado o fogo estranho. Aí é uma sequência de fatos que nós já havíamos declarado em outro momento, que já havia um decreto para esses dois, quando na entrega da Torá foi declarado que eles não poderiam ficar muito tempo observando a Shekhinah do Eterno. Eles desrespeitaram. Ali eles já ganharam um direito de morte. Por outro lado, também vimos aqui que Aharon, o mérito dele não foi suficiente e, portanto, 2 filhos teriam que morrer. E, por outro lado, fica claro que eles não morreram por causa do pecado do pai. Eles também cometeram as suas ações. Tá? A questão é que o decreto iria atingir 4 filhos. Tá? E esses 4 filhos, se fosse o caso, iriam dar os motivos para tal. Tá? Porque também está escrito que o filho não paga pelo pecado do pai, o pai não paga pelo pecado do filho. Guarde isso. Tá certo? Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa. Sim, é isso então. Então daqui a pouco a gente entra no capítulo 10, indo para o 11, e a gente termina a Parashá Ekev. Tá bom? Shalom, que o Eterno abençoe a todos.